Boa tarde, estamos chegando para mais uma edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Hoje com uma novidade. Na verdade, a partir de ontem com uma novidade. Além do canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e do site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo, nós também estamos com esse programa ao vivo pela página da TV Rio Preto no Facebook. Acesse o Facebook pelo seu meio preferido, pelo smartphone, pelo computador, como quiser, você vai poder acompanhar o nosso programa via Facebook também, já desde ontem, durante as transmissões ao vivo aqui da TV Rio Preto. Um abraço a você que está nos vendo também pelo Facebook, mais uma ferramenta de comunicação com você. E a gente até estava conversando sobre isso agora, como a gente aumenta a oportunidade de interatividade com o nosso público, né, com as pessoas. A partir de agora a gente vai começar já a pensar nisso, sobre a possibilidade de você que está nos vendo pelo Facebook interagir com o nosso programa, mandando mensagens sobre as nossas entrevistas, mandando perguntas, inclusive, para conversar sobre isso. Se já quiser começar a fazer isso hoje, a gente vai tentar, ainda experimentalmente, é claro, vai tentar conversar sobre isso. Sobretudo porque o nosso tema de hoje é um tema meio polêmico. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade o coronel Luiz Roberto Vicente, ex-comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar em São José do Rio Preto, hoje integrante de uma equipe de consultores do Opinião Cidade. Pessoas que gostam de conversar sobre temas relevantes de interesse da nossa cidade, da nossa comunidade, entre eles a segurança pública. O coronel Vicente é o nosso parceiro, o nosso interlocutor na área da segurança pública. E tem assunto para conversar sobre isso, né, coronel? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Aliás, especificamente, esta semana temos alguns temas candentes a respeito disso, né? Saiu a nova estatística da criminalidade, das ocorrências policiais em São José do Rio Preto, e houve alguns problemas gerados pela famosa saidinha temporária dos presos em presídios da nossa cidade, da nossa região, que tem deixado alarmados os habitantes de muitas cidades da nossa região. Houve vários problemas, houve casos atribuídos a pessoas que deixaram os presídios, né, por essa saidinha temporária, e isso acaba gerando problemas para a segurança pública. Mas isso nós vamos falar ao longo do nosso programa de hoje. Coronel Vicente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar falando sobre esses índices como é que fala? Índices criminais. Os índices de criminalidade, né? As novas estatísticas divulgadas nesses últimos dias, né? Bom, à vontade. É um prazer estar aqui novamente no Opinião Cidade. Eu gosto muito desse programa. Aqui nós podemos discutir de uma maneira mais tranquila vários assuntos importantes, relevantes para a sociedade e, no meu caso, principalmente, a segurança pública. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública divulgou, mais uma vez, os índices criminais aqui de São José do Rio Preto, do mês de maio. Então, todo dia 25, a Secretaria divulga o mês anterior. Então, foi divulgado o mês de maio. Acho que nós temos aí uma tabela, né? Sim, nós fizemos uma tabela. Pode mostrando e o senhor vai comentando esses números. Esses são os índices principais que a polícia foca, porque combatendo esses crimes, você combate o resto também. Então, nós temos ali homicídios, roubos, furtos, roubo de veículos e furto de veículos. Onde nós fizemos ali uma comparação com maio de 2015 e maio de 2016. A gente repara ali que o homicídio subiu de 1 para 2, né? Mas no acumulado do ano, veja, nós temos 12 e o ano passado 10. É um número baixo, viu, o Rei? O ano passado, por exemplo, no total foram 24 homicídios. Nós estamos falando aí só de São José do Rio Preto ou da região toda? Só São José do Rio Preto. Tá. Só a cidade de São José do Rio Preto. O ano passado nós tivemos 24 homicídios no ano. Eu me lembro de cabeça, em 2002 nós tivemos 45. Então, para uma cidade de mais de 500 mil de habitantes, que na realidade nós já temos, nós temos um número de homicídios baixo aqui em Rio Preto, bastante baixo. Na sequência, nós temos ali os roubos. O roubo chama atenção, preocupa um pouco mais. Nós tivemos no mês de maio de 2015 89 roubos na cidade e nesse mês de maio 148. No acumulado do ano, o ano passado, nesse período, nós tínhamos 549 e agora 710. Aí entra os furtos, os assaltos também? Não. Esse aí entra
a gente chama de roubo outros. Não entra roubo a banco, roubo a cargas, não. É roubo outros. O que significa isso? Roubo a transeuntes, roubo a estabelecimentos comerciais. Não é específico como roubo, é o mais genérico, não é roubo a banco, roubo de carga, esse tipo de coisa. Esse é um índice que chama atenção, né? A gente comparando o ano passado, aumentou bastante, né, de 89 para 148, e chama atenção o acumulado, né, de 549, esse ano 710. Mas eu tenho os dados de cabeça. Nos últimos meses nós tivemos 169, eu estou falando roubos aqui em Rio Preto, 169, 163 e 148. Então já mostra que deu um pico no mês de fevereiro, mas depois já começou a ter uma tendência de queda. 169, 163 e 148. E a gente espera que continue nessa tendência de queda. Os furtos, nós também tivemos um ligeiro aumento ali, 478 para 628. Comparado os meses, teve uma subida, um aumento significativo. Mas quando você compara o acumulado, é pouca diferença lá. 2.603, 2.507. Furto, sim, aquela ocorrência que é praticada quando o morador da casa não está em casa, por exemplo, é isso mesmo? Qualquer coisa que seja subtraída sem a presença do dono, que não haja violência, né? Não haja violência. Nós temos aí números próximos, né? 2.600 no comparativo do ano passado, no período 2.603, esse ano 2.507. Roubo de veículos diminuiu em relação ao ano passado, de 15 para 14, e no acumulado aumentou um pouquinho, de 64 para 73. Esse item aqui, olha, eu já fiz vários comparativos com cidades de mesmo porte, maior que Rio Preto. O nosso número de roubo de veículos, por exemplo, as pessoas falam, não, roubaram meu carro, roubaram a minha moto. Não roubaram, furtaram, porque não houve a violência, a grave ameaça. Aí seria o roubo mesmo. O roubo, você veja ali, você tem 14, 15 no mês em Rio Preto, diante de uma frota de veículos que no horário de pico passa de 400 mil veículos. E é roubo de veículos, eles levam o veículo embora, é isso? Isso, a pessoa, mediante uma ameaça, uso de arma de fogo, faca ou mesmo violência física, ela toma o veículo da pessoa. Tem alguma estatística que demonstra a recuperação de parte desse veículo? Aqui em Rio Preto chega a quase 70% dos veículos são recuperados. Oscila entre 60% e 70%, fica sempre nessa faixa aí. E nós temos aí o último item, que é o furto de veículos. Realmente, teve um comparativo ali, isso tem chamado a atenção. Você vê ali, comparativo mês de maio do ano passado, 110, esse mês de maio desse ano, 175. No acumulado, aumentou de 488 para 708. Esse índice, e juntamente com o roubo, são os índices mais preocupantes. Agora, como eu disse, o furto de veículo, também comparando-se com cidades do mesmo porte, comparando com a nossa frota, os números não são alarmantes. Quando a gente olha aquele quadro ali, até eu pedi para Maria colocar cor azul e cor vermelha. O cor azul é o que diminuiu, o vermelho é o que aumentou, então a gente vê que a maioria aumentou. Isso. Mas isso, existe uma oscilação normal, que ela repercute, na verdade, a situação atual. Os números são muito próximos, né? Na maioria dos casos, os números são próximos. O que chama atenção um pouco é essa questão do furto de veículo, que subiu um pouco mais, né? Aumentou um pouco mais. Tem alguma razão especial para isso? Por que teria subido mais o furto de veículos? Olha, aqui em Rio Preto tem uma característica bastante interessante. A maioria dos furtos de veículos são praticados por menores de idade. Tá? Então, o menor, muitas vezes, ele furta para ir embora para casa. Ele vai até o centro da cidade para passear, alguma coisa assim. Aí perdeu o ônibus, não tem mais ônibus, ele furta um veículo para voltar para casa. E depois o veículo é encontrado nas periferias da vida aí. Ou então, retira alguma coisa de valor,
às vezes um Toca CD, som, alguma coisa assim. Por isso que eu digo que a gente sabe que de 60%, um pouco mais de 60%, quase 70% dos veículos são recuperados depois pela polícia. E o que acontece? São efetuadas várias prisões, que na verdade chamam-se apreensões, né, dos menores, mas como é um crime de menor potência, um crime brando, que a pena é branda, não é um crime violento, o menor nem sequer ele é internado. Às vezes, a polícia militar, quando se trata de um menor que é muito reincidente, já tivemos casos de menor que havia furtado 17, 18 veículos, então aí a polícia militar faz um requerimento diretamente para a vara da infância, para o juiz da infância, e pedindo a internação desse menor, porque ele realmente está na prática constante de furto de veículos. E quando há esse pedido, normalmente essa internação é atendida, o juizado. Sim, aqui, o doutor Pelarinha tem sido bastante cioso disso, né? Com certeza. Aqui nós estamos com uma vara da infância hoje privilegiada em Rio Preto, o relacionamento dele da vara da infância com as polícias, especialmente com a polícia militar, que essa eu posso falar com mais conhecimento, é maravilhoso, né? Tanto quando a polícia militar precisa da vara da infância, como o inverso, sempre a reciprocidade no atendimento é maravilhoso. Coronel, os números estão aí, então, estatística é uma coisa fria demais, mas a gente vê, de um modo geral, olhando para esses números, que tipo de avaliação o senhor faz? A gente pode ficar tranquilo, a Rio Preto ainda é uma cidade bem comportada em relação à criminalidade, por enquanto. Sim, veja, as pessoas falam muito da questão da sensação de segurança, né? Isso é uma coisa bem relativa, porque às vezes eu comandava, vamos supor, áreas com cidades pequenas, passava o mês inteiro sem ter um roubo na cidade. Aí tinha um roubo, as pessoas ficavam aflitas. Nossa, nós não temos segurança na cidade. Eu falo, gente, mas só teve um no mês inteiro, né? Teve violência, mas só teve um no mês inteiro. Então, guardadas as devidas proporções, nós ainda temos índices em São José do Rio Preto, sempre digo, comparados a cidades de mesmo porte ou maior, nós temos índices bons, sim. E a gente tem aqui uma polícia bastante atuante. Eu continuo em contato com os oficiais, especialmente da Polícia Militar aqui do 17º Batalhão, e eles estão muito atentos a essa oscilação, e estão sempre estudando o que está acontecendo, eles estão se esforçando para contribuir de alguma forma para diminuir esses índices. Existe uma preocupação, isso é importante. Agora, nós vivemos um contexto nacional complicado. A gente tem aí, está começando a voltar a ter uma taxa de desemprego preocupante, e aí quando você tem o desemprego naturalmente... Desequilibra tudo, desequilibra, começa a ter problemas sociais. Quando você tem um pai de família que ele está desempregado... E o onipresente problema do tráfico, né? Ele está muito... Talvez ele seja a raiz de todos esses problemas de segurança. Né? Então, e olha só, como tem, infelizmente, né, acaba tendo até uma interligação nisso aí. Veja um pai de família, já aconteceu, já contei aqui, né, esse caso, mas foi bastante emblemático. Um pai de família ficou desempregado, ele procura emprego, e as contas vão atrasando, não tem o que comer em casa e tal, aí um espertalhão chega e fala assim, olha, se você vende isso aqui para mim, você vai ganhar tanto. Vender a droga. Aí ele vê esse dinheiro fácil, está apertado, ele não vê tanta gravidade, né? Tanto é que nesse caso que eu citei aquela vez, eu conhecia a pessoa que foi presa, e ainda o policial pergunta, mas já de propósito, né? Mas você usa essa porcaria aí, né? Esse crack, né? Não, eu não, de jeito nenhum, eu estou só vendendo. E aí, coitado, você vê a ignorância da pessoa, uma pessoa simplória, né? Que acabou agindo de boa fé nessa história. Ele ainda, eu não digo de boa fé, né? Que ninguém é tão idiota assim de não saber. Mas ele não vê tanta gravidade em ajudar o outro ali vender umas pedrinhas de crack. E aí ele está preso, né? E dá dó, porque aí piorou mais, a situação já estava difícil. Com mulher, com filhos, ele desempregado, imagine agora preso, fica pior ainda. Então, isso
E é o tal do dinheiro fácil, né? O dinheiro fácil. Por que as pessoas até hoje caem em conto de bilhete premiado? Porque é o tal alguém quer levar vantagem. Vê aquela questão, opa, lucro fácil. Aí ele vê uma pessoa que está traficando e ele não foi preso ainda e tem dinheiro, ele se vê apertado, ele acaba indo para o tráfico. Então, isso é uma pena, é lamentável, é um problema social gravíssimo. Eu fico assim, às vezes, muito decepcionado com os governos, digo governo estadual, federal, municipal, porque a gente não vê ações efetivas para tentar diminuir o consumo de drogas. Se fala em fechar fronteiras, combate ao tráfico, isso aí vai adiantar. Olha, eu falo para vocês com muita tranquilidade, se prender o traficante e resolvesse o problema do tráfico, nós aqui já teríamos resolvido aqui em Rio Preto, por exemplo. Nós prendemos muito traficante, apreendemos muitas drogas e não resolve. Por que não resolve? Porque o usuário, o uso de drogas parece que ficou uma coisa bonita. O cara fala, não, eu sou usuário. Então, o consumo, ao invés de diminuir, aumenta. Aí eu te pergunto, qual é a política pública que você vê para realmente tentar diminuir o uso de drogas? Eu, sinceramente, tenho umas coisinhas aí e tal, mas muito acanhadas, muito acanhadas. Falta uma ação mais efetiva dos poderes públicos em relação a isso, não há dúvida sobre isso. Se você tem um problema grande, complexo, você não pode tentar combater esse problema de forma tão acanhada. Exatamente. Tem que ser de uma maneira muito mais efetiva. Dependendo do tamanho do incêndio, não adianta você querer combater com Exatamente, eu também já, regadorzinho. como um bom bombeiro, vou falar. Você tem que combater o princípio de incêndio. Um extintor, por exemplo, você até consegue apagar o princípio de incêndio, mas imagina um prédio enorme em chamas, você joga um extintor lá e querer apagar. Não vai conseguir. Exatamente isso. Coronel, chama atenção também a questão dos números agora. A gente percebe que a estatística espalhada ao longo do ano todo, né, é bem equilibrado, né? Os números não dão saltos, etc. A gente percebe que há um equilíbrio, quase que um equilíbrio mesmo. Mas o que chama atenção da população, quando esses números começam a ser associados com as tais saidinhas temporárias dos presídios. No presente momento, por exemplo, na saidinha do meio do ano, eu nem sei por que tem saidinha do meio do ano, mas tem uma saidinha do meio do ano, os presídios acabam soltando essas pessoas, muitos deles não voltam mais e acabam delinquindo novamente. É um problema sério esse aí. Está muito associado, o aumento dos casos de violência está associado a essa questão da saidinha temporária, não é isso, Coronel? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, esse é um problema recorrente. Quando acontece um caso que chama mais atenção, que nem nós tivemos agora, infelizmente, né, esse latrocínio que vitimou o nosso amigo aí, o doutor Guerino, uma pessoa maravilhosa, a gente está muito triste por isso. Esse é o meu amigo, esse delegado é uma pessoa maravilhosa. Nós estamos assim bastante tristes com esse caso aí. E mais uma vez, um criminoso que estava de saidinha. Já tivemos casos emblemáticos aqui em Rio Preto, por exemplo, aquele assassino de travestis. Ele estava preso, ele não voltou de uma saidinha e ele praticou aquele crime bárbaro aqui. E bom que a Polícia Militar nós prendemos esse criminoso, que eu acho que é o criminoso mais perigoso que eu já me lembro aqui em Rio Preto, nós prendemos em 60 horas esse preso. Foi o nosso serial killer, né? Isso. Na época a Polícia Militar se empenhou muito, em 60 horas nós conseguimos prender esse criminoso aí. Então, quando tem um caso assim que chama a atenção, a população fica falando e tal, mas passado o tempo continua a mesma coisa. Então, veja, o criminoso, quando ele está nessa fase aí, que ele está no CPP, muitas das vezes ele sabe que está para publicar uma nova condenação dele, uma condenação maior, vamos supor, de 10, 15 anos, e ele sabe que ele vai voltar para o fechado. Então, quando ele tem a saidinha, o que ele faz? Aproveita. Não volta. É impressionante, olha. Não tem como você avaliar, medir, mensurar, falar assim, olha, quando tem a saidinha, aumenta tanto por cento a criminalidade por causa da saidinha. A única forma que você tem de comprovar isso é quando nós prendemos. Quando o indivíduo é preso, e sempre acontece, todo período de saidinha
várias pessoas, vários beneficiados são presos em flagrante praticando outros crimes. Então isso aí dá para você mensurar, tantos beneficiados foram presos em flagrante durante a saidinha. Não dá para você mensurar se aumentou e provar que foi por causa deles, porque você é de autoria desconhecida. O crime de autoria desconhecida não dá para você mensurar, né? Mas, comprovadamente, nós temos que cerca de 3% às vezes até mais, às vezes até 5% dos presos que saem não retornam, né? Então, só por aí já é um absurdo. Exato. Você tem que, nesse período, muitos são presos em flagrante. Então, existe a lei, né? Mas a lei não está sendo cumprida. Eu acho que precisa ser mais rigoroso. O juiz tem que ser mais rigoroso nos critérios para liberar esse preço. De quem a sociedade poderia cobrar uma ação mais efetiva da lei de progressão penal no Brasil, etc.? Não. Dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, a quem caberia cobrar isso? Agora, é lamentável, né, que o clamor da sociedade nem sempre chega, comove, vamos dizer assim, os nossos deputados federais, os nossos senadores, que são os legisladores, né? A exemplo disso, nós temos aí que, há muito pouco tempo, só se falava em redução de maioridade penal. Nós, inclusive, discutimos esse assunto aqui. Isso. E a grande maioria da população, cerca de 80%, era totalmente favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, devido aí a uma série de fatores. Isso, na Câmara dos Deputados, foi bem. Quando chegou no Senado, foi engavetado e ninguém se fala mais nisso. Então, poxa, se é um clamor da sociedade, se as estatísticas comprovaram que cerca de 80% da população brasileira queria isso, por que o Senado engavetou? Basta chegar um senador lá e falar, não, olha, eu não concordo e vamos engavetar e pronto. E eles não são nossos representantes, deveriam ouvir os nossos anseios. Agora, eu me recordo, eu vou contar um fato aqui que eu posso até citar nomes porque foi público. Em 2009, eu estava fazendo mestrado da Polícia Militar lá em São Paulo. E o senhor Ronaldo Caiado era deputado federal naquela época. E numa palestra para capitães, num curso de doutorado, ele falou categoricamente, tem gravado isso, olha, 15% da eleição brasileira é financiada pelo tráfico de drogas. Olha a gravidade disso. Então aí você começa a entender certas coisas, né? Porque tem uma certa ligação nisso. Você vê, se baseando no que o Ronaldo Caiado falou para a gente lá, sem o menor melindre. E eu conhecendo como é que funciona o tráfico, sabendo que a ponta da linha do tráfico é o menor. Nós a gente fala aprender, mas a gente fala aprender. Apreendemos menores todos os dias, em todos os bairros da cidade. 16, 17 anos, vendendo, é a ponta da linha. O tráfico sabe que pode contar com porque ele não tragicamente com essa mão de obra impressionante. Exatamente. Muito cruel, mas é verdade, né? As internações na Fundação Casa, que perduram por algum tempo, que duram um tempo maior, são quando esses menores eles praticam crimes violentos, roubos, estupro, homicídio. Esses crimes que não têm violência, que é o caso do tráfico de drogas, eles ficam muito pouco ou nem ficam. E o traficante maior sabe disso, por isso que usa o menor. Então, só para resumir esse pensamento, eu acho que a população brasileira tem que cobrar, não é só cobrar um impeachment, não é só cobrar para cair presidente e tal. Não, tem que cobrar também dos nossos legisladores, especialmente os deputados federais e os senadores, para aprovar, para reformular uma série de leis aí que estão incomodando a vida em sociedade. Né? O regime a progressão de pena é uma palhaçada.
penas muito brandas, a pessoa comete um crime grave, vai lá, fica preso um sexto, depois já sai para o semiaberto, não sei o quê. Então, essa fragilidade na penalização no Brasil, ela gera um problema maior de todos, que eu conheço isso, que já ouvi de muitos criminosos, que é a certeza da impunidade. Claro, esse é o grande problema. Entendeu? Esse é o maior problema de todos. Coronel, voltando rapidamente a essa questão do delegado, infelizmente vítima de latrocínio, esta semana em São José do Rio Preto, já está bem encaminhada a elucidação disso, né? Já se chegou aos responsáveis, etc. Foi realmente um assalto, né? Depois a identificação dele como policial acabou complicando, acabou levando o crime, não é isso? Isso acontece muito frequentemente também, né? Sim, eu estou acompanhando isso de perto, né? Muito de perto. O que aconteceu? Foram 2 rapazes que estavam de saidinha, né, que surpreenderam covardemente esse delegado, e eles são de São Paulo, queriam ir para São Paulo. Aí quando tiveram conhecimento, viram lá a documentação dele, provavelmente viram que era policial, mataram barbaramente esse delegado só pelo fato dele ser policial. E seguiram para São Paulo. Isso foi um latrocínio. A minha experiência de 31 anos me dá essa visão. Por quê? Se fosse um crime, porque muita gente fala, isso aí não é crime de arquivo, isso aí não é crime encomendado, o cara era do PCC, esse tipo de coisa. Veja, se fosse uma coisa encomendada, planejada, não teria deixado esse rastro relativamente fácil aí, né? Porque ele... abasteceram o carro roubado e depois saiu em... Sim, tanto é que em pouco tempo já se localizou o veículo, a polícia está no encalço desses bandidos, já foram identificados, já estão em contato com os familiares deles lá em São Paulo. Enfim, é questão de horas para essas pessoas serem presas, questão de horas, né? E aí, mais uma vez, nós nos deparamos com outra coisa que precisava ser mudada. Existe projeto de lei na Câmara dos Deputados para se aumentar a pena dos crimes praticados contra policiais, né? Aí você vai falar, mas por quê? O policial ele é mais importante do que alguém? Não, não é isso. O policial, ele representa o Estado, ele é um braço do Estado para defender a população. Então, essa pessoa que ganha... uma ofensa ao Estado. Essa pessoa que ganha para te defender, ele tem que ser diferenciado. Ele dá vida por isso, né? E mas muitos casos que a gente sabe, o bandido... Em muitos países já acontece isso, já ocorre isso. Sim. É um agravamento. Exatamente. Eu acho que aqui, por exemplo, no Brasil, a pena deveria ser aumentada pela metade. Aumenta 50%. Porque muitos casos, mas muitos realmente, o criminoso está fazendo um roubo, quando ele vê que se trata de um policial, aí ele mata. Talvez se ele não soubesse que... Talvez não, com certeza, muitas das vezes... se ele não soubesse que se tratava de um policial, ele não mataria, mas só pelo fato de ser policial mata. Então, por isso que precisa aumentar essa pena quando se trata de crimes contra policiais. Nós temos aí uma estatística muito triste. As pessoas falam, eu, como coronel da polícia, eu vou ser um eterno defensor da polícia militar, por isso que às vezes aqui eu falo nós, né? Como se eu estivesse ainda na ativa, aprendendo. Me perdoe por isso, mas eu vou defender a polícia militar a minha vida toda. E a gente fica muito triste porque quando fala, olha, a polícia militar de São Paulo é a que mais mata, a polícia militar de São Paulo é a que mais morre. Chega a passar num ano passar de 100 policiais militares assassinados por bandidos, seja em serviço ou covardemente nas horas de folga. Então, e a população parece que, não, normal, né? Tá certo. Bom, eu queria agradecer muito, infelizmente já estouramos o tempo, a conversa é boa, né? Passa muito rápido aqui, né? Eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa mais uma vez, convidá-lo sempre a voltar para a gente continuar conversando sobre isso e principalmente para a gente colaborar, né, na reflexão sobre isso, né? A melhor maneira de se resolver certos problemas é discuti-los, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Quando a gente sugere às autoridades que
prestem atenção a respeito da questão da necessidade de se aprimorar a legislação. É sempre assim. Então, isso vai sempre, o objetivo é aprimorar e é melhorar para a sociedade. Muito obrigado, viu, coronel? Eu que agradeço, é um prazer sempre participar desse programa. E a gente espera que a sociedade se organize e cobre realmente dos nossos legisladores, deputado federal e senador, para mudar essas leis. Tem leis muito antigas que não estão muito inadequadas em relação à nossa atualidade. Isso precisa mudar. Tá certo, coronel. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, que a partir desta semana você está vendo também pela página da TV Rio Preto no Facebook. Utilize sempre esta ferramenta para assistir o nosso programa e até para interagir com o nosso programa. Muito obrigado, esteja conosco novamente amanhã a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos, tchau pessoal.